Boa tarde. Ler o Vizinho, hoje é 1º de agosto, primeiro domingo do mês, 16 horas, do acervo dos escritores santistas, reproduzido na Pinacoteca Benedito Calixto. O programa Ler o Vizinho é parte integrante do projeto Desnudo Mar Selvagem, contemplado pelo Facult, Fundo de Assistência à Cultura, em seu 8º concurso de apoio a projetos culturais independentes do município de Santos, e presentifica o espírito da lei ao perenizar a iniciativa premiada, aqui extensiva aos pares, não deixa de ser privada também. A sinopse dessa obra, Desnudo Mar Selvagem, seria assim: com histórias e personagens entrelaçados, estilhaços, memórias, sonhos antigos e paisagens que desapareceram. Costura heterodoxa, profundos abismos de sonho do inconsciente. O caiçara pós-moderno, a figura do imigrante e a do caiçara, o centro do livro. Dicção sutilmente parnasiana, misturando tempos e vozes com sua saga. Caráter de manifesto atemporal, de defesa da delicada fragilidade. Desloca para a zona da extrema solidão dos pedaços de um barco destroçado pelo furor de um mar chamado tempo. E essa foi a sinopse do Marcelo Ariel, que está no livro. Bom, premiado no 8º Facult, presentifica autorais livros em Sanscatan Guaru, Poesia à Rua, Caiçara em Haikai, Uma Chama Atlântica, Da Mata Atlântica Neruda e Diálogo Caiçara com Saturnino de Brito. As canções Chatice Sem Você, Reboco Navio, Brincante Charlot, Sua Música e Choro na Medida. E as antologias Poetando, Haikai Caiçara, Caminho das Águas e Mulher Caiçara Onde Estiver, em seus Ler o Vizinho e Acervo dos Escritores Santistas, na Concha Acústica, Aquário, Biblioteca Mário Faria, Pinacoteca Benedito Calixto e escolas municipais da região, e Museu de Pesca Estadual. Então, nós temos hoje a presença da Valéria Florenzano, Williams Wilson, da Cíntia Panca e minha, Ricardo Ottiliano Roque. Então, nessa ordem, seria lido o texto referenciado hoje, para a gente fazer uma resenha, A Morte do Homem-Peixe. Então, ao final, a gente fala de quem é a autoria. Então, boa tarde a todos que estão aqui. Valéria, você quer fazer uso do microfone, então? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, ao Ricardo, à Cíntia, ao Williams. E eu vou iniciar a leitura, é isso? Isso, pode ser? Tudo bem. Era a Cíntia, sim. É a Cíntia, perdão. Tá. Aquilo é... Tá bom. Cíntia, quer dar boa tarde, então? Fica como sendo boa tarde. Sim, boa tarde. Bom, pelo menos já ficou boa tarde da Valéria, a todos que estão assistindo essa live de hoje, do Ler o Vizinho, 7º Ler o Vizinho. Agradecer mais uma vez ao Ricardo Ottiliano Roque, a presença da Valéria, a presença do Williams, e agradecer também à Pinacoteca Benedito Calixto de Santos por estar transmitindo, né, essas lives desse projeto do Ricardo. Bom, vou começar então a leitura. Eu sou Cíntia Panca, sou escritora, poetisa, terapeuta quântica, e estou aqui desde o primeiro Ler o Vizinho, juntamente com o Ricardo. Então, eu vou ler o texto de hoje, que é A Morte do Homem-Peixe. Desde o pulo do viaduto da morte no asfalto, perto do teatro onde eu apresentava mais uma peça anti-horror nazi-fascista, comecei a comer peixe em todas as refeições. De manhã comia peixe cru, cortava em fatias, tomava cuidado com a espinha e engolia, acompanhado de água de coco. Só um pouco de sal marinho, eu deveria ter percebido os sinais. Vivia junto, sim,
Deve ter havido sinais. Depois da cremação, fui para casa e recusei as companhias chorosas que me ofereceram. Entrei no quarto e fui para a cama. Creio que dormi umas 10 horas seguidas. O tempo não me importava. Sabia que não mais haveria a hora do jantar, conversa sobre tudo e nada, o vinho. O suicídio dele permitiu-me uns dias longe do trabalho que me permitia sobreviver. Nojo. Além da morte, o nojo. O asco da vida. Eu me sentia completamente vazia. Já não ligava mais à TV antes mesmo do salto. Nojo. Assim fiquei enojada e inanimada mais 2 dias. Eu não tenho nenhuma vocação para a morte. Portanto, restava-me o nojo, o asco, anterior ao suicídio dele. Sob topor, me levantei, juntei meus trocados e comecei a vagar. Resolvi buscar pelos sinais. Ao ver um peixe empalhado pendurado na parede de um restaurante que servia coisas do mar, surgiu o primeiro sinal e imagens rápidas passaram na minha mente. Prendi uma com o máximo de esforço possível e visualizei um peixe suavemente nadando numa inconformidade de quem nunca chega, em coitos ao léu, nas profundezas do oceano. A imagem se foi. O maior prazer dele era cozinhar peixes na panela de pedra, sua especialidade. O assado era minha especialidade. Naquele dia, comprei o peixe que ele faria, conforme combinado, mas como demorou a chegar, resolvi eu mesma fazê-lo. Afinal, chegou. Olhar estranho. O peixe estava pronto. Jantamos e conversamos muito, como sempre. Aí lembrei do olhar e da demora para chegar. Deve ter sido o primeiro sinal. Por que não percebi? Talvez porque pouco me importava com o que ele fazia longe de mim. Ele simplesmente não existia nesses momentos. A cidade congestionada refletia os carros no vidro dos prédios. Morávamos em plena Avenida Paulista, em edifício tombado com persianas azuis, e eu me sentia muito feliz. Tinha 25 anos e ele 33. Estava falando em abandonar o direito. Cada vez ele ia menos ao escritório e mais ao teatro, onde ensaiava Brecht, Mãe Coragem, todas as noites. Durante o dia, trabalhava numa rádio e a odiava cada vez mais. Era obrigada a ouvir os comentários políticos tendenciosos dos velhos jornalistas do tempo da ditadura. Felizmente, eu era responsável apenas pela parte musical, embora também não pudesse colocar as músicas que mais me agradavam. Enfim, graças a esse trabalho, eu podia morar no kitnet com o Pedro. Como um zumbi, eu parasitava ora pelo mercado municipal, ora perambulava pelo Parque Dom Pedro, ora pela Praça Roosevelt. Ia até a Praça da República. Antes, parava no Copan. Entrava e subia as rampas dos andares, até chegar ao terraço e avistar a cidade, lá de cima. Buscava uma resposta. Subia a Consolação a pé, em meio ao barulho dos automóveis, e voltava para casa. Vasculhava tudo no pequeno espaço. As roupas de Pedro, inertes. 2 ternos, uma calça safari, 2 jeans e muitas camisetas. Algumas muito velhas, que ele resistia em se livrar, nenhuma certa. No fundo do armário, encontrei uma caixa de papelão. Coloquei-a em cima da cama e abri. Dentro, muitas conchas de vários tamanhos e diferentes cores. Sem cheiro. O mar há muito se fora delas. Seria isso um sinal? Lembrei-me das inúmeras conversas que tivéramos, particularmente de uma fala em tom confessional. Disse-me que fora um catador de conchas, quando menino. Não fiz nenhum comentário, porque não queria entristecê-lo, pois sabia que sua mãe fora assassinada.
pelo pai. Pedro era menino nessa época. Quando veio morar comigo, sentiu-se na obrigação de me contar. Uma vez eu nunca mais, mas o olhar esquisito, oco, de peixe morto ao me contar, não esqueci. Era o mesmo olhar do dia que chegou tarde e não fez o peixe. Afaguei as conchinhas e guardei a caixa no fundo do armário novamente, como se fosse um tesouro de muito valor, algo intocável. Súbita, uma vontade de não estar mais ali, naquele quarto, sala, naquela avenida, na cidade cheia de matizes, odores, solidões, cimento. Resolvi refazer o caminho do olhar estranho, do punhal cravado na alma dele. Parti. Fui a pensar o que faria, por onde começar. Na travessia a barco até a ilha, já tinha um plano esboçado. Aportei, e ao sentir os meus pés descalços na areia, tive certeza de que ali desvendaria o escuro do estranho olhar. Fui procurar o pai de Pedro. O nome dele era Inácio, pescador mor da comunidade que já não via mais muitos peixes em sua rede. Apresentei-me. Seu Inácio, um homem forte, bonito, rude, olhos escuros, de uns 50 anos de idade. Rosto impassível, ficou me fitando. Contei-lhe da morte do filho. Virou-me as costas e me mandou embora. Fui, pois, não queria intimidá-lo. Iria com calma, até descobrir o que acontecera naquele dia do assassinato. Pedro, parecia-me com ele. Procurei um local barato para me hospedar. Encontrei um quarto nos fundos de um bar. Apesar do vozerio dos homens que estavam jogando sinuca e bebendo até caírem, dormi. Parece que a única diversão naquele pedaço de areia era o tal bar. Bom, vou passar então agora o bastão para Valéria, não é isso? William. William, que vai dar continuidade. Não sei se ele nos ouve. Beleza, gente. Está sem imagem. Boa tarde. Tudo bem, gente? Boa tarde. Legal. Vamos lá. Antes de tudo, agradecer ao Ricardo, né, pela oportunidade de mais uma vez estar todo mundo aqui junto, para a Valéria, para a Cíntia. Vamos aí, vamos dar continuidade. Logo cedinho, fui ao banheiro, pedido do lado de fora. Lavei-me como pude na pia suja e na torneira enferrujada e saí para explorar a ilha. Percebi que estava com muita fome e que não havia comido nada há mais de 20 horas. O bar estava aberto, tomei um café, que surpreendentemente estava muito gostoso. Comi 2 ovos cozidos, que soube que eram fresquinhos. As galinhas do dono do bar haviam acabado de botar. Ele morava ali ao lado, um senhor simpático. Tinha um filho que estava estudando engenharia numa cidade do interior e ele havia vindo do Espírito Santo, depois da aposentadoria como funcionário público. Foi um agente fiscal. Morava com a esposa, seu segundo casamento, um filho mais velho, que o ajudava no bar. Casado com 2 filhos, seus netos. Tinha outro filho de primeiro casamento e mais 3 netos. Moravam nos Estados Unidos. O filho era caminhoneiro lá. Viviam bem. Perguntei há quanto tempo estavam ali. Só 5 anos. Saí para explorar a ilha. Costumava ficar infestado de turistas no fim de semana, em busca de simplicidade. Mas era terça-feira. A vida de Pedro despencada no asfalto começara ali. Na areia, logo encontrei um pescador que preparava o barco para se lançar ao mar. Ele tinha uma certa idade e pensei que devia se lembrar de uns 20 anos atrás, ao lhe perguntar sobre o assassinato da mulher do seu Inácio. Os 2 rapazes que o acompanhavam se entreolharam e continuaram seus afazeres, de cabeça baixa. O pescador perguntou-me se eu era jornalista. Sim, lhe respondi, mas não estava ali a trabalho e não fora por isso que fizera a pergunta do tempo passado. Então por quê? Porque eu tinha uma amiga casada com um rapaz que me contara uma história e eu queria conferir se era verdade. Menti.
Moça, não tenho mais nada para falar. O único que sabe o que realmente aconteceu é seu Miguel, mas esse se recolheu num silêncio sobre esse assunto desde então, que ninguém consegue arrancar uma palavra dele. Se quiser, digo onde ele mora. É ali, ó, mas já aviso, não vai adiantar. Quem é seu Miguel? É o pescador que viu ela pela última vez varrendo a frente da casinha antes de ir para o mar naquela noite. Seu Miguel só pesca à noite e vê todos os peixes noturnos, mesmo os que nunca vemos. Tão bonita, nunca vi mulher mais bonita do que aquela. É verdade que seu Inácio a matou? Perguntei de supetão. O pescador fechou a cara, virou-me as costas, empurrou o barco e entrou no mar junto com os ajudantes. A tardinha foi resoluta à casa de seu Miguel. Lá chegando, logo me apresentei como nora do seu Inácio e contei que seu filho havia se matado. Limitou-se a me olhar detalhadamente da cabeça aos pés. Nem a expressão marcada no rosto rude daquele homem com uma grande barba branca, pele bronzeada e aparentando muita idade. Lembrei-me do velho e o mar. Vou sair para pescar, já está anoitecendo. Posso ir junto? Não, mulher afasta os peixes. Quando o senhor voltar, poderemos conversar? O quê? Sobre o que aconteceu com a mãe do Pedro. Pedro, nome que pensei para meu primeiro filho desde adolescente. Não tive nenhum ainda. Terei. Em compensação, logo que eu vi o nome do rapaz, me apaixonei. Pedro. Melhor não mexer nisso, moça. Parece que vi uma sombra nos olhos do homem. Os olhos azuis claros subitamente ficaram escuros, ou teria sido só impressão? Não sei bem porque me senti possuidora de um tesouro. Aquele homem envelhecido pelo sal e mar passa o peixe, sozinho, o velho e o mar, pensei. Outro velho, outro mar. Alguns moradores o esperavam na praia e ele distribuía os peixes. Ué, o senhor não vende os peixes? Não, respondeu. Porém, pareceu-me óbvio, não deveria vendê-los. Podemos conversar agora? Não. Por quê? O mar pode se revoltar igual aquele dia, disse-me. Encerrou-se, só me restava voltar ao meu quartinho no fundo do bar, tomar um bom banho no chuveiro sob as estrelas, utilizado pelos turistas, buscar algo para comer e dormir. Inconformada, fiquei a pensar se não haveria mesmo outra pessoa que lembrasse do acontecido. Acordei com fortes batidas à porta. Trôpega, sem mal abrir os olhos, fui ver quem era. Uma bela moça assustada. Fez-me sinal de silêncio. Entrou, fechou a porta e colocou o ouvido nela. Silêncio. Eu, curiosa e um tanto apreensiva, observei a linda. Pensei, parecia-me frágil, etérea, e ao mesmo tempo com uma força e altivez que vinham de muito longe. Vestia uma túnica azul, parecida como uma que minha mãe usava quando era criança, meio hippie. Os cabelos eram negros e cacheados. De repente, vi algo familiar nela. Quem é você? Perguntei. Sou irmã do Pedro. Ouvi sua conversa com meu pai. Vá embora daqui. Por quê? Você está correndo enorme perigo. Como assim? Eu só tinha 5 anos quando minha mãe morreu, mas lembro bem dela e da paixão do meu pai por ela. Pedro cresceu achando que ele a matou. Eu sei que não. Como sabe? Eu vi a morte dela. Foi um peixe, homem que saiu do mar e arrastou para o fundo das águas. O corpo foi encontrado no dia seguinte, preso nas rochas. Você não contou o que viu? Contei, mas ninguém acreditou em mim. Disseram que era imaginação de criança. Pedro também era criança, eu disse. Sim, mas ele dormia. Acordou com a polícia prendendo meu pai, que foi solto logo depois por falta de provas. No entanto, ele acreditou na versão da polícia, que dizia que, apesar da falta de provas, você não nos engana. Pobre Pedro, pobre irmão, foi morar com Martim em São Paulo aos 10 anos.
após meu pai haver desistido de tentar fazer com que ele voltasse a falar e a olhar para ele. Nunca mais vi Pedro sorrir. Após a morte de mamãe, limitou-se a falar somente o estritamente necessário com as pessoas. Entrava e saía de casa sem uma palavra. Você ouviu, depois que ele foi embora, só 2 vezes, quando ele fez 18 anos e entrou na faculdade, e no casamento da minha prima, há uns 5 anos. Ele falou com você? Sim, como estranho, bem formal, e não perguntou do nosso pai. Agora morto, tão jovem, acho que nunca superou a morte de mamãe. Voltou a dizer, vá embora, você corre grande perigo, e saiu apressada. Aí me dei conta que nem perguntei seu nome, só restava banhar-me naquele chuveiro sob as estrelas, que captava a água que vinha da cachoeira, pois estava muito calor e eu me sentia toda melada e saí em busca do perigo que eu corria. Agora eu passo a bola, né? Agora acho que é a Valéria. Isso, vou continuar a leitura, então. Um peixe-homem, o que será que ela quis dizer? Seria um mergulhador? De qualquer forma, agora eu estava mais decidida do que nunca a resolver o mistério do assassinato de Maria. A manhã logo ficou chuvosa, mas saí a andar pela praia, pois nada dava para fazer naquele quarto só com cama, um criado mudo, uma cômoda de gavetas emperradas com um espelho na parede manchado, que mal refletia minha imagem. Em minha direção vinha o homem cabisbaixo que encontrei junto ao pescador ontem. Parou sem me encarar e disse: ele só aparece uma vez por ano na maré cheia e na maior lua do ano. Tem sido assim desde a morte de Maria. Vem e chora. Constrói um castelo de areia, chora mais e volta para o mar. Continuou andando. Dei meia volta e corri atrás dele. Continuou andando apressado. Quase gritando, perguntei: quem? De quem você falou? Do homem-peixe, disse-me. Não entendo. Não entendo. Pare, gritei. Quando ele vai aparecer de novo? Quando a lua será a maior do ano? Como ele é? De nada adiantaram minha angústia e minhas perguntas. Foi-se encerrado em silêncio. Resolvi que deveria ir atrás da irmã de Pedro. Ela vira o peixe-homem. Devia ser fácil encontrá-la, devia morar com o pai. Voltei à casa do seu Inácio. Na verdade, um casebre de madeira no meio de um matagal, em cima de um mangue. Bati e surgiu um homem mal-humorado. Que você quer aqui? Falar que eu sou a filha. Que filha? O senhor não tem uma filha? Tive. Morreu dias depois da mãe. Agora assuma. Saí de lá a refletir por que não havia me interessado mais pelo passado de Pedro. Como Pedro chegara a cursar a universidade, a viver em São Paulo, parecer um hippie, gostar das mesmas coisas que eu, lá nascida e crescida, filha de pais intelectuais. Eu, cidadã de carteirinha, engolida pelo maldito sistema, da cabeça aos pés, uma garota urbana, gerada no final da ditadura militar e desembocada após o sonho terminado, não entendia nada, mas intuía algo muito estranho. Desconfiava que estava na hora de perder a racionalidade. Naquela ilha, eu sabia que passado era assunto morto, como Maria que se foi para o mar. Os dias se passavam e nada acontecia. O mais estranho de tudo é que eu não estava aborrecida e quase não me lembrava mais da minha vida em São Paulo. Aquele lugar, despojado de tudo, dava-me a sensação de leveza, algo que antes não existia em mim. Mas meu dinheiro já estava acabando e a licença de 1 mês na rádio também. Era a única coisa que, de vez em quando, arranhava minha mente. Escutei batidas leves na porta. Já deitada, lendo o único livro que trouxera e decidira reler, não me levantei. Torci que tivesse sido apenas impressão. O vento. Novas batidas, tão leves quanto antes. Pareciam de uma criancinha. Desta vez, a curiosidade foi maior e fui ver.
Deparei-me com a irmã de Pedro. Entrou rapidamente e fez sinal de silêncio, olhos baixos. Linda! Ô mulher linda! Pensei com meus botões. 1000 coisas se passaram na minha cabeça, mas fiquei quieta a aguardar. Após uns 15 minutos, falou-me. Meu pai me deixa preso em casa o dia todo, mas lá pelas 9 da noite ele já caiu de sono de tão bêbado e se esquece de mim. Nessa hora consigo sair. Ele ficou assim desde que minha mãe se foi. Conte-me, o que aconteceu naquele dia? Eu tinha 5 anos, vi minha mãe sair de casa. Meu pai e meu irmão dormiam. Eu tivera um sonho e acordei. Por isso, ouvi o barulho da porta. No meu sonho, eu conversava com um peixe grande e ele sorria. Ele disse, você vai ficar sozinha, mas não tenha medo nunca, porque você vai ganhar a proteção do peixe-homem. Então, segui minha mãe e o vi saindo do mar, o homem-peixe. Como ele era, grande, grande e azul. Fiz vários desenhos. Você trouxe? Não. Meu pai sempre deu sumiço em todos eles e me proibiu de desenhá-los. Disse-me e diz até hoje que sou louca. Sei que não sou. Eu não tinha ali material nenhum para que ela pudesse desenhá-lo. Então, decidi que iria à escola mais próxima, que ficava em outra ilha, para conseguir lápis de cor e papel. Assim que amanhecesse. Como é seu nome? Simone, respondeu. Agora preciso ir. Você vai voltar? Sim. Intrigada com a visita de Simone e com suas palavras, achei que deveria estudar mitologia, mas ali naquela ilha, nem internet, nem biblioteca, nada. Como era possível que tão próximo à capital houvesse um lugar assim? Eu mesma já começava a duvidar que existisse. Ainda por cima um peixe-homem azul. Já não conseguia nem me lembrar como chegar a lá. No entanto, acordei cedinho e fui com as crianças, que estudavam na outra ilha, no barco que as levava todos os dias. Pelo jeito, já havia corrido pelo lugarejo o motivo da minha presença ali naquela ilha. Todos me olharam e continuaram em silêncio, como se eu fosse a anunciadora de uma desgraça, ou talvez a desmistificadora de uma lenda. Na ilha, segui as crianças até a escola. Pedi umas folhas de sulfite e lápis coloridos. Arranjaram-me folhas de rascunho e restos de lápis de cor. Agradeci e fiquei sabendo que haveria barco de volta apenas na saída da escola, às 12 horas. Fui a um pequeno restaurante que estava aberto. Por sorte, havia café com leite e pão na chapa. Perguntei pelo almoço. A partir das 11 horas. Reservei o meu peixe azul, especialidade da casa. Andei pelo local e aqui e ali perguntei sobre o homem-peixe. Do que a senhora está falando, moça? Não, nunca vimos e não conhecemos nenhuma história de homem-peixe. Estranho, muito estranho. Comi o melhor peixe da minha vida e voltei ao barco. As crianças já estavam a chegar. Parece que o mistério só existia naquela ilha, perdida no planeta. Aportamos no trapiche e senti-me invisível. Atropeladamente, todas as crianças saíram correndo. Por que será? Pensei. Disse-me o moço do barco. Hoje é dia do peixe azul. Do homem-peixe? Perguntei. Não, moça, do peixe azul. Como assim? A senhora não comeu peixe azul lá na outra ilha? Sim, comi. Então é isso. Todos hoje só comem peixe azul marinho. Por quê? Perguntei. Porque a maior lua cheia do ano será em breve. A revelação veio com um baque assustador no estômago. Corri para o quartinho no fundo do bar. E agora? Ele aparecerá? Terá escamas e olhar tristonho? Um solitário? De escamas azuis? Irei com ele ao fundo do mar? Navegarei nas suas costas como se ele fosse um golfinho? Ou será apenas um assassino, sequestrador de mulheres, vingador dos pescadores? Agora eu passo a palavra ao Ricardo. Adormeci e tive um sonho estranho. Alguém bateu à minha porta. Abria e segui, hipnotizada. Uma mulher nua, de cabelos longos, que caíam como uma cascata sobre suas costas morenas.
Eu sentia meus pés descalços na areia macia e fria da noite iluminada. A lua estava quase cheia. Havia uma canoa balançando na água e subimos nela. Eu não conseguia ver o rosto da mulher, apenas suas costas e os cabelos belos. O barco deslizou mar adentro. Estava manso e límpido. Dava para ver os peixes, brilhantes, eram da cor do ouro. De repente, grande onda levantou-se e vi um homem emergindo. Ou era um peixe? Acordei e saí, descalça. Em pouco tempo estava à beira-mar. Parei e fiquei olhando aquele imenso mar. A lua estava menos cheia que no sonho. Moça, ouvi uma voz de criança e me virei para ver quem era. Um belo menino índio, índio. Seus olhos e seu sorriso sobressaíam na noite. Sorri de volta. Oi, eu disse. Continuou sorrindo e me disse: Ele não vai aparecer hoje? Ele quem? O homem-peixe. Então você vê o homem-peixe? Claro, todo mundo aqui vê. Então por que todo mundo faz mistério e não me responde nada quando pergunto? Porque a moça não é daqui. Como ele é? Perguntei. Ele é triste. Triste? Por que você diz isso? Sempre que ele aparece e vem até a areia, deita-se nela e chora a noite toda. Muito triste. Depois volta para o mar. Mas por que ele chora? Dizem que uma vez se apaixonou por uma moça e a levou embora para o fundo do mar. Mas ela morreu afogada porque era só uma mulher. Não era mulher-peixe. Desde então, todos os anos, no mês que ela morreu, na lua cheia, ele surge. Que mês ela morreu? Perguntei. Em maio. Faltam 4 dias e a lua estará cheia. Então eu vou poder ver o homem-peixe? Vai, moça. Nessas noites, todo mundo vem à praia e fica em silêncio. Durante o dia, os peixes são muitos, dançam nas águas, ninguém pesca, ninguém mata os peixes, em respeito à dor do homem-peixe. Dá para pegá-los com as mãos, ninguém pega. 4 dias, eu mal tinha dinheiro para mais um dia. Teria que negociar com o homem do bar, com a rádio. Bem, com a rádio já sabia de antemão que não seria possível, se é que eu já não estava fora dela. Resolvi que ficaria na ilha. Pedro nunca soube dessa história, porque se matou, passou a vida inteira sofrendo, achando que o pai era assassino, deixou de ver a irmã, fingiu-se cidadão de São Paulo, fez faculdade. Afinal, quem era esse Pedro, advogado, tão desnecessário naquela aldeia? Não importa, ele jamais voltaria a ela, assim como eu, jornalista, tão objetiva, controlada e ainda em busca de um trabalho decente. Submetia-me ao massacre da cidade com a desculpa que precisava provar que eu era capaz. Naqueles dias de espera da lua cheia especial para a aparição do homem-peixe, caí em melancolia. Já acordava estranhando a vida. A mim parecia que eu ficaria grudada eternamente à ilha. Os ruídos externos soavam como se estivessem a quilômetros de distância. Mergulhei no silêncio. Eu emitia pouquíssimas e curtas frases. Bom dia, boa noite, obrigada. Até meus pensamentos ficaram silenciosos. O velho torpor de alma. Meus olhos não conseguiam se despregar do mar ao início da noite. Consegui com o homem do bar pagar mais uma semana de aluguel pela metade do preço e varrer o terreno todo dia em troca de comida. Tinha muito tempo para ficar de olho no mar. Acordava por volta das 7 horas. Como não tinha fome, antes das 9 horas, varria todo o terreno nessas 2 horas. Aproveitava para cortar o mato que insistentemente crescia. 9 horas, tomava o café da manhã. 2 ovos, banana amassada, café, pão com margarina. Era o que tinha. Saía quase correndo para a praia. Lá encontrava o índio, sempre com um coco cheio de água, me aguardando. Estendia minha canga, sentava e olhava o mar. Ali ficava até a fome bater novamente. Voltava ao bar para almoçar, dormia um pouco e quase noite voltava à praia. Até umas 10 horas da noite. O silêncio era maior à noite.
Então, um dia Simone veio desencantar esse meu silêncio. Não parecia mais aquela moça assustada da última vez que a vi. Entre, eu disse. Acho melhor você ir embora, falou-me. Por quê? Ele vai aparecer logo e você pode se apaixonar e ir com ele para o mar e morrer afogada. Eu? Quantos anos sua mãe tinha quando morreu? Fiz a pergunta sem nem mesmo saber o motivo, mas havia uma intuição, uma mescla de curiosidade quase descoberta. 28. 28, repeti. A tua idade agora, né, Simone? Vi uma sombra de sorriso nos seus olhos. Tô indo, tchau. Voltei ao silêncio. Logo ouvi umas risadinhas abafadas lá fora. Abri a porta para ver quem era. Mas fosse ou fossem, quem fossem, saíram correndo. As risadas eram de 2 ou 3 pessoas. Entrei e fui dormir. Eu estava cercada de gelo, numa paisagem ao mesmo tempo calma e amedrontada. Aos poucos apurei os olhos, esfreguei-os e na minha direção caminhava a mais bela criatura que eu jamais vira, um ser etéreo, azul claro, esguio, com cabelos longos, que iam até a cintura, num tom de azul um pouco mais escuro que a pele transparente, onde se viam os caminhos percorridos por um sutil líquido, como um rio avistado do céu, a quilômetros de distância da terra. Não era um homem, não era uma mulher. Parou à minha frente em silêncio e pude observar uma tristeza imensa nos seus olhos molhados. Estiquei as mãos para tocar seu rosto, mas não havia nada para tocar. Imediatamente perdi-me numa floresta amazônica lá no Acre, e a chacrona enfiou sua língua pontuda na minha boca. Tudo se coloriu em neon e ouvi meu pulso bater, uma estranha a vergar o peso da cidade em transe, agora em busca de um homem-peixe que não existia. Azul. Acordei. Pedro dormia tranquilamente ao meu lado. Ainda bem, né? A minha apreensão é que desliga aqui, porque eu estou sem bateria no notebook. Se eu relar, desconecta, pronto. Eu não anotei, então a gente combinou da Valéria, aí sim, né, fazer a primeira leitura, leitura modo Z, né? Isso, Ricardo, foi, Agora sim, né? exatamente. Eu vou começar, então, falando, né, as minhas principais impressões sobre o conto, né? Bom, eu observei que os personagens, eles vivem sendo levados pela emoção, superior à razão, em um mundo que percebemos, no final da história, tratar-se de um mundo de sonhos. Isso faz sentido, porque normalmente nos sonhos nós somos mais levados pela emoção. Além disso, conforme vamos lendo, percebemos que toda a história gira em torno de uma crença, a crença de uma população, né, na existência de um homem-peixe, que aparece triste e chorando pela morte de um ser amado. A história começa com o suicídio do marido da narradora, que descobriremos no final que não ocorreu por ser essa história, como eu já disse, um sonho. Ela mora em São Paulo e, ao mexer em objetos dele, resolve ir à ilha onde ele nascera, investigar seu passado, mais especificamente a morte da mãe dele, que ele acreditava ter sido assassinada pelo pai. Porém, conforme a história avança, nós vamos percebendo que não é nisso que as pessoas da ilha acreditam. Elas contam que a morte da mãe de Pedro, marido da narradora, ocorreu porque ela era bonita demais. E o homem-peixe, mistura entre homem e peixe, apaixonou-se por ela. Então, levou-a para o mar, o que ocasionou a sua morte, pois ela era humana. A narradora resolve ficar mais dias na ilha para investigar essa história, esse homem-peixe. Conversa com várias pessoas e algumas confirmam a existência do homem-peixe e sua influência na morte da mulher. Outras não confirmam, porque não queriam falar sobre isso com uma estranha.
A narradora fica tão interessada que resolve ficar mais tempo na ilha para tentar ver o homem-peixe, que costumava aparecer na maior lua cheia do ano. Como o dia da lua cheia estava chegando, ela fica, mesmo sem ter condições financeiras para isso. O fato de saber que o homem-peixe sempre aparecia na noite de lua cheia, chorando pela morte da mãe de Pedro, influenciou fortemente na sua permanência na ilha. Chega o dia em que ela vê o homem-peixe, que chorava. Ao tentar tocar nele, não sente nada e acorda com Pedro ao seu lado. Termina assim o sonho. Basicamente era isso, né, que eu queria ter falado aí sobre a história. Passo a minha palavra. Bela descrição, bravo. Agora, Obrigada. nós, alternadamente, agora eu virei o William, né? Uma voz masculina, é isso? Então, legal. Cara, eu amei esse texto. Acho que dos textos que a gente fez essas participações aí são um dos melhores. Acho que foi o melhor, assim. Eu lendo o texto, ele me fez lembrar de várias coisas, fez fazer várias reflexões, né? Eu cheguei nesse texto mais ou menos uns 20 dias. Eu já tinha lido ele e hoje fui reler para lembrar de algumas coisas e fazer uma leitura mais, digamos assim, mais profissional, mais apurada, fazendo algumas anotações, fazendo alguns grifos, lembrando de algumas coisas, assim, né? Eu gostei desse texto porque ele é um banho de Brasil, né, cara? Ele é um banho de Brasil e parece que é um país que a gente não conhece mais, é um país, assim, que é um contraponto a tudo aquilo que a gente tem vivido nesse exato momento, né? As tradições caiçaras, as descrições dela sobre a cidade de São Paulo, parecia que a gente estava circulando junto com a narradora, né? O drama pessoal, assim, né? Esse relato que, se a gente for, não só, ela utilizou aqui a descrição das histórias que a gente escuta na praia, a gente que vive com um local mais recôndito, me deu vontade de conhecer esse lugar, onde seria. Eu quase pergunto para ela onde que seria que eu quero conhecer essa ilha, eu quero conhecer essa tradição, né? E só lamento uma coisa, eu acho que isso aqui não é um conto, para mim é uma introdução de um romance. Eu gostaria muito que a Goldschmidt estivesse aqui, para perguntar para ela se ela não teria mais para contar dessa história. Se eu fosse um editor dela, eu não aceitaria esse texto. Eu falei para ela o seguinte, ó, entrega o livro pronto. Isso aqui é só uma introdução, isso aqui não é um conto, isso aqui é uma introdução de um livro magnífico que você tem nas mãos. Que é a história cheia de coisas doces, cheia de coisas de profundidade. Lembrou daquele teu... Tem um evento que você faz na praia? Como é o nome lá dos caiçaras, o Ricardo? Ágora Caiçara, né? Ágora Caiçara, que você trouxe lá um grupo musical lá do litoral. Eu falei, caramba, isso aqui é um livro do Ricardo, Desnudo Mar Selvagem. É um mergulho nas tradições caiçaras que nós temos, né? Essa história me fez lembrar do boto cor-de-rosa, que é o boto que aparece assim no mar e leva as mulheres para alto mar, né? E aí as mulheres somem, né? Me fez lembrar muito da tradição brasileira, né? Tipo assim, hoje de manhã eu tinha lido esse texto, né? Como falei, o texto que eu tinha mais ou menos uns 20 dias, e fui deixar para ler hoje, que eu gosto de fazer sempre assim. Eu leio e depois eu vou dar uma lida mais apurada no dia, hoje eu fiz isso. E me fez remeter a um país que parece que não existe mais. Um Brasil da fantasia, de tudo que tem acontecido. Eu não digo só na área política, mas em tudo. Né? Hoje de manhã, eu acordei cedo, eu estou com o costume de acordar de madrugada, deu 4h30, 4h30 da manhã eu estava de pé, estava acordado já, estava sem sono e tal, e eu fui ver o Jogo do Brasil. E eu, em seguida, vi o Jogo do Brasil, tal, saí para caminhar, vi a medalha de ouro do menino lá do bronze, e quando eu cheguei, eu fui ver o documentário do Raul Seixas, que tem na Netflix. Aí eu comentando com a minha esposa, depois que eu acabei, vi o noticiário, eu falei, parece que a gente perdeu a nossa inocência, a nossa simplicidade, parece que a gente não é mais um país, né? Parece que a gente perdeu a nossa inocência. Por tudo que tem acontecido, as coisas, vendo o jogo horroroso do Brasil, né? Aí logo em seguida teve lá um menino da medalha de bronze lá, que ele falou o seguinte, assim, olha, eu não achei que eu fosse ganhar essa medalha de bronze, ele estava contando um pouco da história da vida dele, falando que
apanhava muito e tal, mas ele contou uma naturalidade tão bacana. Ele falou que eu achei que eu não estaria aqui nessa Olimpíada, porque ele teve Covid ano passado, teve problema de saúde. E lendo o texto, relendo, né, eu falei, nossa, socialidade, esse banho de cultura, esse banho de brasilidade, né? Por tudo que tem acontecido, a gente precisa voltar às nossas raízes. A gente precisa voltar a ser aquele povo que tem vários aspectos, várias tradições, várias... E ser um povo feliz. Eu saí com esse banho. É como se eu tivesse mergulhado de novo na cultura brasileira. Eu amei esse texto. Foi um dos melhores que eu mais gostei. E eu gostaria de perguntar para a Goldschmidt, eu sei que vai ser gravado isso, para se ela tem mais. Ela tem mais dessa história, porque essa história aqui é incrível. Assim, certo? Foi um texto... E vi várias referências, né? Vi descrições como Murakami, que é o escritor japonês, vi o mergulho nas tradições caiçaras, né? Vi belas imagens, descrições aqui, me deu vontade de conhecer essa praia. E eu só lamento, né, que tenha sido um texto tão curto, embora tenha 11 páginas, poderia ter, sei lá, mais 100, 150, e como ela escreve, ela é uma forma tão doce, ela é uma poeta também, né? Várias passagens poéticas aqui que, olha, foi um texto fantástico. É isso aí. Legal, William. Cíntia, você quer complementar? Sim, sim. Eu acho que até a minha visão foi um pouco mais voltada para a visão da Valéria, que é a questão do sonho, né? Então, eu trago o seguinte, né? A leitura do texto me traz a reflexão sobre a importância também dos mitos, né? Como uma série de histórias, de narrativas, que buscam explicar tudo o que existe e é importante para uma sociedade. Pois explicam os elementos da natureza, assim como ensinam o comportamento humano e trazem explicações para o surgimento do mundo. Então, essas narrativas e lendas, né, que eu percebi muito assim presentes no texto, nesse conto, compõem um imaginário coletivo, né, de um determinado povo, de uma determinada cultura. E para complementar, né, do meu ponto de vista, a morte do homem-peixe mostra a história da infância de Pedro, né, contada aí oralmente pelas personagens que moram nessa ilha, né, nessa praia, e que está repleta aí de seres fantásticos, né? Então tem a irmã de Pedro que aparece misteriosamente, tem, enfim, elementos fantásticos. E aí esses elementos, para mim, na minha visão, né, trazem ensinamentos e contribuindo para a formação de um tipo também de conhecimento. E aí eu coloco assim, né, ocorre que quando utilizados para definir eventos do passado, os mitos significam algo possivelmente falso, né, sem uma confirmação, mas que algumas pessoas acreditam. E aí eu cito uma frase do texto que fala, né, passado o assunto morto na ilha. E aí acho curioso que a autora do conto traz aí, menciona, né, obras como O Velho e o Mar, de Hemingway, e A Pedra também Mãe Coragem, né, de Brecht. E, bom, Velho Mar, eu cito aqui que a primeira história é a história de um velho pescador, né, que luta com um gigante mar em alto mar, que é um mito também, não deixa de ser um mito na minha opinião. E a segunda é proveniente aí de um teatro épico, né, de distanciamento e estranhamento, cuja intenção era separar o público, né, Brecht tinha essa visão de separar o público das situações familiares e das relações de empatia, né, para que eles pudessem pensá-las objetivamente. Então, talvez aí a intenção da autora do texto não tenha sido essa também, né, porque traz elementos aí de uma família. E aí eu cito, né, já não se lembrava como chegar ao lá e submetia-se ao massacre da cidade com a desculpa que precisava provar que eu era capaz.
trago algumas frases assim que me chamaram a atenção. E também fingiu-se cidadão de São Paulo, que eu acho que casa aí meio que com essa visão aqui da citação de Mãe Coragem de Brecht. E aí eu complemento falando que a morte do homem-peixe dá-se no momento em que a personagem principal tenta tocá-lo, percebendo que não havia nada para tocar. E aí eu questiono, né? Sonho, um estado de vigília, e aí eu percebo que a autora também, dentro da minha percepção, traz elementos da psicologia, né? Através dos estados de consciência. E assim, a expressão das pulsões de vida, morte, né? E de transcendência. E é até curioso que agora, lendo o texto em voz alta, me chamou a atenção que logo no início, né? A personagem principal, ela fala que passou a comer peixe cru com água de coco. Então, aí ficou mais perceptível para mim, sabe, essa viagem, assim, desses estados de consciência, assim, porque é como se ela, no início da história, ela já estivesse nessa ilha, né? Já estivesse ali comendo peixe cru como se fosse um náufrago, de repente, e tomando água de coco, que depois ela menciona que o índio levou água de coco. E aí eu falo saída do torpor, né, no estado de consciência, de despertar, simbolizado pelo colorido neon e o bater do pulso. E a chacrona, né, que enfiou a língua pontuda na minha boca, cito aqui essa frase, que acho que é esse despertar do estado de consciência. E aí se a gente e aí, né, a volta à realidade sem sofrimento, porque aí ela acorda e vê o Pedro ali dormindo do lado dela. Aí eu até complemento, né, eu viajo um pouco mais, me aprofundo para uma visão bíblica aqui, né, a história de Pedro também, porque Pedro também aí recebeu, né, se negou a ouvir o canto do galo, né, por um despertar, enfim. Então dá para fazer muitas associações, né, dentro do texto da autora. Acho que traz muitos elementos que dá para fazer várias associações. E é isso. E aí ela fala do azul, né? Ela traz essa questão do azul que para mim já traz aí a questão da ingenuidade dentro de uma cultura oriental, harmonia, né? Tranquilidade, que eu acho que é isso que também simboliza dentro desse texto da autora em evidência. É isso, né? Depois eu até citei aqui, mandei para o Ricardo uma poesia que eu escrevi num outro coletivo, onde eu também trago alguns elementos, né? Nesse sentido aí de mitos, enfim. É isso. Passa a palavra, Ricardo. Gratidão. Se você quiser fechar com a leitura do seu dizer poético depois. Então, eu Tá tenho bom. 5 minutos para dar uma hora. Então, seria historicidade, meu sentir, parábola literária com conto de João Guimarães Rosa e conclusão a leitura de A Morte do Homem-Peixe, de Maria José Goldschmidt, que era segredo até escapulir pela dizer do Williams. Então, é isso a ser submetido à sinergia ou à estranheza, agora, pelo parecer dos pares e leitores, né? Então, A Morte de Homem-Peixe, a historicidade. A cultura é simbolizada por Maria José e mantém nesse conto, mas a humanidade dos personagens está quase suspensa, miticamente. Isto está denotado na crendice que ocupa o lugar da religião trazida pela cultura ibérica, a noite de cor negra da cultura africana, iluminada pela branca luz de Tupã da cultura guarani. O que sinto à leitura? O que desvela o amor é o afogamento da personagem desde o início ausente, é o homem-peixe que deixa em seu lugar o vazio, neste onde pulou Pedro, filho da mulher, em sonho relatado por sua namorada. Literariamente contrastante em parábola. Análogo se comparado ao conto Sarapalha, de Guimarães Rosa,
em contida disputa por uma mulher, contrastante com o de Rosa, este num contexto interiorano, enquanto ao litorâneo dessa autora, lá entre dois primos e um vaqueiro, por uma mesma prima. Migra-se de um diálogo confortador à interpelação após ir embora dali a tal prima. Tal conversa afetuosa minimiza uma doença incapacitante da malária, com mudança voltada àquele que confessa seu desejo, mesmo que platônico, pela mulher de apenas um. Ambos amargurados pelo ato de mudança de postura da prima, até ali percebida com aura celestial obtida na igreja onde a conheceram. Conclusão. Ambos os maridos foram subtraídos de sua mulher e esposa. O caiçara por um homem peixe azul e o mineiro por um vaqueiro, acolhido até então à sua casa, agora persona não grata na propriedade. A ousadia do primo é sentenciada ao degredo. A conversa jogada fora era imaculada e bem-vinda, mas por tal diálogo cúmplice cobrou-se caro. Maria José sublima as razões e nutre seus personagens do sonho inconcluso, como convite ao leitor a sonhar junto. Então, ao invés de fazer uma hipérbole, seria acentuar os ingredientes, eu fiz um contraste para que se saboreie mais ainda. Então, nós temos 2 minutos. Cíntia, você quer fazer a leitura? Então bravo para todos e a gente encerra com a Cíntia. Obrigado. Tá bom, então, vamos lá rapidinho. Já me despedir, agradecer a presença de todos, mais uma vez. E eu vou ler aqui. Namazu. Peixe-gato, parece gato preto, em sexta-feira 13 no cemitério. Rondando nefasto, bagre gigante, destrói a cabeça quando lapeia. Provoca pororoca nas ideias, e é peia da Jurema. Dai-me sabedoria plena para não baixar a guarda. No Japão, país culto oriental, transforma o demônio do mar, Namazu, em mito intelectual. 3 dias e pronto, bagre morto, bagre posto, sepultado vivo sob lápide fundamental. Vem pedra, vem ouro, chicoteia o couro. No terremoto temporal das falécias, dissipando o paliativo. A solução está na espada de Kashima, de Jorge, Santa Bárbara, do amor, da firmeza, raio iluminador, Ilíada de Poseidon. É isso. Obrigada. Então, obrigado a todos. Eu já Deixar um vou abraço. parar de gravar e a gente conversa sobre outro link, tá bom? Obrigado. E Valeu, a gente obrigado, até espera mais. as participações de cada leitor no chat da Pinacoteca para a gente poder interagir. Beleza, até mais. Até a próxima.